Abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, para a gente falar sobre a salvação, que é a coisa mais importante que o ser humano precisa. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Só ler o 12 também. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, um certo servo de Deus, chamado John Bunyan, ele escreveu um dos livros mais populares do mundo, um dos livros mais vendidos do mundo depois da Bíblia Sagrada. Ele escreveu um livro chamado O Peregrino, e ele escreveu esse livro na prisão. Ele estava preso, não porque fez alguma desordem, mas porque pregava a palavra de Deus e foi proibido pelas autoridades de pregar, mas ele insistia em pregar e por causa disso ele foi preso. E ele disse uma coisa interessante. Ele disse que se tivesse certeza da sua salvação, ele disse: eu seria o homem mais feliz do mundo, ainda que eu só comesse feijão puro todo dia. Com certeza, irmãos, ele deve ter dito isso no momento em que ele estava agonizando para receber de fato essa certeza, essa esperança. Eu alcancei um tempo em que a maioria dos cristãos não tinham temor de confessar a sua salvação. A gente não encontrava assim uma pessoa que estivesse agregada à igreja, que não dissesse, que não falasse que estava, que tinha sido salvo, que Jesus tinha lhe salvado. E aí eu fico admirado porque hoje em dia, nós encontramos assim, até pastores, como eu vi essa semana, pessoas de renome, pessoas sábias, pessoas de um conhecimento elevado, pessoas que têm, que são até professores de seminário. Quando ele estava numa conversa com outro irmão, com outro teólogo, então que o teólogo confessou que a salvação era uma coisa garantida por Deus, ele disse assim: olha, ele já está dizendo, ele tem certeza da salvação dele. Ele tem certeza da salvação. Para ele aí, a salvação já está confirmada. E eu fiquei assim: meu Deus, ele não tem essa certeza? Como é que ele está pregando a palavra de Deus sem ter certeza se está salvo ou não está? Então, por que isso nós estamos assim vivendo esse tempo de incerteza, de dúvidas? É por causa desta proliferação de doutrinas falsas, de ensinamentos falsos. Está gerando no coração dos irmãos incerteza, em vez de segurança, eles estão tendo incerteza. Nesse texto que nós lemos aqui, nós encontramos que nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos nele, diz assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de Deus, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você sabe o que é o selo, né? Para que serve o selo? Quando você coloca uma carta lá no correio, você
a carta é selada. O selo é sinal de quê? De garantia. Sinal, antigamente tinha cartas que eram seladas e cartas que não eram seladas. A carta selada, a carta registrada, ela tinha um valor mais, era um pagamento mais elevado. Hoje as cartas têm que ser todas seladas, mas antigamente tinha cartas que a pessoa colocava lá e não colocava selo não. Então a carta selada, ela tinha assim a garantia de que aquilo chegaria, a não ser que o avião caísse, o carro, na maioria das vezes era transportado via terrestre mesmo, mas era garantia de que aquilo iria chegar. Então, nós, os cristãos, quando ouvimos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós acreditamos na mensagem do Evangelho, se nós depositamos a nossa confiança naquilo que está escrito na palavra de Deus, se nós não duvidamos da palavra de Deus, se nós temos certeza que aquela palavra de Deus é algo confiável e que nós acreditamos nessas promessas. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. É interessante essa palavra. Essa é uma palavra de garantia, de confiança. Se nós ouvimos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós acreditamos em Deus, nosso Pai, então nós temos a vida eterna. Essa palavra, quem afirma que nós temos, não é um homem qualquer, mas é o próprio Senhor Jesus. Todo aquele, ele disse todo aquele, ele não disse alguns, mas todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Ele não disse terá, mas ele disse tem. Ele não disse talvez tenha, mas ele disse tem a vida eterna. O que é a vida eterna? Parece que só o irmão Mazuco está atento. Parece que eu estou falando e minha palavra não está chegando aos ouvidos de vocês. Então eu vou repetir isso aqui novamente. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem enviou Jesus Cristo? Deus. Ele disse: tem a vida eterna, não entrará em juízo ou condenação, não entrará em juízo, ou em outras palavras, não será condenado, mas passou da morte para a vida, ou seja, ressuscitou. Se ressuscitou, não tem mais como morrer. Quem ressuscita não morre mais. É claro que o Senhor Jesus está falando da ressurreição espiritual. Por que ressurreição espiritual? Porque o homem, quando o pecado entrou no mundo, o homem também morreu espiritualmente. Não é assim? Todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, e nós só adquirimos a vida quando nós nos convertemos a Jesus. Por isso ele disse a Nicodemos: é necessário que o homem nasça de novo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo significa que nós nascemos da matéria, da carne, mas nós precisamos nascer agora do Espírito Santo. E Jesus disse: quem nasce do Espírito é Espírito, quem nasce da carne é carne. E o Senhor disse que a carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica. Então o novo nascimento,
esse milagre que acontece na vida daqueles que se convertem a Jesus Cristo, esse é o maior milagre, esse é o milagre mais extraordinário que todo ser humano deveria buscar incessantemente, deveria buscar com todas as suas forças. Então, o Senhor diz que quem cresce nele, nasceria de novo, ressuscitaria, passaria da morte para a vida, e ele garantiu, não morrerá mais, ele garantiu, não será mais condenado, e não tem mesmo como morrer. Quem ressuscita não tem mais como morrer. A Bíblia diz isso. Quem ressuscita não tem mais como morrer. Vai morrer para ficar morrendo e ressuscitando? Não. Há uma só ressurreição. Primeira ressurreição espiritual. Também, se alguém não ressuscitar espiritualmente, a ressurreição dele será para a morte e não para a vida. A ressurreição da carne no dia final. Então nós já fomos ressuscitados espiritualmente. Isso já aconteceu conosco. Não é algo a acontecer, o que vai acontecer no futuro será apenas a ressurreição da carne, porque a nossa carne vai para onde? Quando nós morrermos, vai para o pó. Ela vai se dissolver, ela vai se decompor, e ela precisará se recompor no dia final. Mas o nosso espírito já tem vida, já tem a vida de Cristo, já tem a vida eterna. Amém, gente? Amém. Isso deveria ser uma alegria. Isso para mim é uma grande alegria. Não sei para vocês. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas iludem, os pregadores iludem as pessoas com promessas de coisas terrenas, promessas de coisas materiais, suprimento das necessidades materiais. O suprimento das necessidades materiais está garantida. Está garantido esse suprimento. O Senhor Jesus disse que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, com respeito ao comer, ao beber, ao vestir. As necessidades desta vida, o Senhor garantiu suprir. Eu tenho mais de 70 anos e até agora não passei um dia sequer de fome. Graças a Deus. E eu creio que vocês que estão aqui também podem ter passado dificuldades. Podem até, mas isso é coisa passageira. Porque o Senhor, Ele dá de comer, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida da vegetação, Ele cuida dos animais. Como não cuidará do ser humano? E como não cuidará principalmente daqueles que são dele? O Senhor garante isso para nós. A gente pode não ter o que a gente quer, porque muitas vezes a gente quer além. As necessidades dessa vida, às vezes entra a luxo, entra a vaidade. Mas as coisas básicas estão garantidas pelo Senhor. De uma forma ou de outra, o Senhor provê. Aí tem pessoas só pregando só coisas materiais, só bênçãos materiais. Mas as bênçãos espirituais estão garantidas pelo Senhor. Aqui na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, o verso de número 3, o apóstolo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, ou de bênção espiritual nas regiões celestiais. Essas bênçãos espirituais, elas estão garantidas para nós, estão à nossa disposição. O Senhor é que garante isso. Aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, creu nele, foi salvo. O Senhor vai cuidar espiritualmente de nós até o fim. O Senhor não vai começar a obra e parar. Muito mal ele começou, para. Ou talvez em algum ponto ele pare. Ele não vai parar. Ele vai cuidar de nós até o fim. Ele não vai salvar a gente para depois largar a gente pelo caminho.
Ele não vai comprar a gente para depois entregar de volta para Satanás. Não! O nosso Jesus não vai fazer isso. Ele não vai resgatar gente para depois devolver para o cativeiro. De modo algum. O Senhor fará isso conosco. E aqui está a promessa do Senhor para nós. Quando nós cremos no Evangelho, temos temos a salvação, o Evangelho da nossa salvação. Nós não aceitamos o Evangelho da barganha. Nós não aceitamos o Evangelho das coisas temporais. Nós não aceitamos o Evangelho de migalhas. Nós aceitamos o Evangelho da coisa mais especial do mundo. Qual é a coisa mais especial do mundo? Qual é a coisa que vale mais do que o mundo inteiro? O mundo inteiro. Qual é? A salvação da nossa alma. Isso foi o que nós aceitamos. A vida eterna. Nós não aceitamos uma vida temporal, porque a vida temporal todo mundo tem. Nós aceitamos a vida eterna, que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer. Essa é a principal função dele. Está aqui, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A questão é se você creu de verdade. Se você creu de verdade, no momento que você creu, o Espírito Santo sela você. No momento em que você crê, o Espírito Santo vai você nascer de novo. No momento em que você crê, o Espírito Santo toma posse de você. Amém, glória a Deus. Todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz que se alguém não o tem, esse não é de Cristo. Aí é importante você pensar, Senhor, será que quando eu criei, eu recebi? Será que o Espírito Santo está em mim? Você pode perguntar isso. Tire suas dúvidas com Deus. Veja se Deus fez algum milagre na sua vida. Milagre, eu digo milagre de transformação. Milagre que é característica de um servo ou de uma serva de Deus. Transformações que você verifica que só Deus poderia fazer. Esse é um sinal muito importante na vida de cada um. Porque se nós aceitamos a Cristo e ainda aceitamos a Cristo para ser salvo e ainda nós continuamos presos no pecado, ou a gente precisa se libertar daqueles pecados, ou a gente precisa verificar se de fato nós somos de Cristo ou não. Então, gente, no momento em que nós cremos, entendem? Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E tem mais. O Espírito Santo serve de penhor para nós. No verso 14, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Que herança, irmãos? A herança celestial que Deus tem para nós. Sabe, tudo que Deus tem é de Jesus Cristo. E nós somos herdeiro com Ele. Somos co-herdeiro com Cristo. É isso que São Paulo diz no capítulo 8 de Romanos. Somos co-herdeiros com Cristo. Não sei se você se lembra dessa passagem aí. Capítulo 8. Capítulo 8. Sim. Obrigado. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos,
também com ele somos glorificados. Então somos herdeiro. A maior herança do universo pertence a gente. Vale a pena a gente sofrer por Cristo. Vale a pena a gente caminhar, ser firme nas promessas do Senhor. Amém? Quem se empenha por nossa salvação é o próprio Deus. Foi Ele que nos elegeu. Veja o verso 4. Assim como nos escolheu, ou nos elegeu, nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo. Foi o Senhor que nos elegeu, e o Senhor não vai caçar o nosso mandato. Amém, gente? Amém. Então, quem chegar para você, aí, desse irmão, ninguém tem certeza de salvação. Nós não podemos ter certeza. Isso é uma doutrina fraca. Isso não é a doutrina do Evangelho. A doutrina do Evangelho é de certeza. Não é doutrina de dúvidas, mas doutrina de certeza. Então foi o Senhor que nos elegeu. E jamais. E Ele não elegeu a gente, irmãos, porque alguém indicou. Porque alguém disse, bota essa aí na lista. Foi Ele. E Ele nos elegeu como? Aqui diz que Ele nos elegeu em amor. Ele amou a gente. Quando? Antes dos tempos eternos. Quando a gente nem existia. Mas Ele sabia que a gente ia existir. Ele sabia onde a gente iria nascer. Ele sabia o que nós iríamos ser. E Ele nos amou antes dos tempos eternos. A eleição foi feita em amor. Que maravilha. Amém. Então como é que o Senhor vai nos amar antes dos tempos eternos? E envia o seu Filho para dar a sua vida por nós, para morrer por nós, para salvar a gente. E envia o Espírito dele. Coisas que a gente não tinha. A Bíblia diz que o Senhor nos amou quando nós éramos ainda inimigos dele. Aí agora que nós somos amigos, o Senhor vai nos abandonar. O Senhor vai largar a gente à nossa própria sorte. O Senhor vai salvar a gente e dizer, agora te vira. Você acha que Ele vai fazer isso? Não. O nosso Deus nos toma pela nossa mão direita e diz, não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Então nós cremos nesse Deus que se empenha por nós. A salvação não é iniciativa nossa, é iniciativa de Deus. Foi Ele quem resolveu nos escolher. Foi Ele quem resolveu nos predestinar para quando chegar lá na horinha certa, a gente passar por vários percalços para que a gente pudesse compreender a beleza de Cristo. A gente passar por coisas como eu vi a morte diante de mim. E depois eu dizer, meu Deus, se o Senhor não tivesse colocado aquele muro diante, entre mim e aquele carro, eu não teria conhecido a salvação. Eu teria morrido sem a salvação e estaria perdido. Mas o Senhor predestinou a gente para chegar no tempo certo e a gente se converter a Jesus Cristo. Aí depois que a gente se converte a Jesus, vocês acham que Ele vai tirar esse cuidado dEle? Ele vai tirar a sua mão de nós? Ele vai deixar de guiar a gente? Ele vai deixar de levar a gente e conduzir a gente, conduzir o nosso destino? Não, de forma alguma. O seu cuidado será ainda maior conosco. Então, que bom que o nosso Deus faz isso. Então Ele se empenha, Ele mesmo se empenha por nós, o Filho dele nos redime e o Espírito Santo aplica esta salvação a nós. Então nós estamos nos braços do Senhor e devemos glorificar ao seu santo nome.